Salve, salve, público do Instagram, boa noite, 20 horas em ponto na capital paraense, Belém do Pará. Não é 20 horas em todo o Brasil, nem em todo o mundo, mas estamos aqui, na capital das mangueiras, do tacacá e do açaí, para começarmos o programa Eu, Você e a Bola ao vivaço aqui, no Instagram, Naldo Barros 690. Daqui a pouco estaremos na íntegra, também no Facebook, Naldo Barros, no YouTube Naldo Barros e compartilhando essa postagem também no Twitter, que mais tem seguidores na região norte do Brasil, entre os cegos, tá? O único comentarista também, se não tiver, mano, é melhor morrer de fome, né? @ Naldo Barros 690, tá? O único comentarista cego do norte do Brasil. Beleza? São quase 2.900 seguidores para acompanharem o nosso Twitter. Vamos aos destaques do programa de hoje, com Naldo Barros apresentando o programa. Claro, é meu, sou eu que apresento, né? Não sou eu que produzo, algumas coisas sim, mas o figurino, o cenário que quase não tem, a mudança, mas a roupa, tudo é arranjo da produtora, né? Ela pede que ela fique no anonimato, né? Vamos então aos destaques do programa, sempre dizendo que o apresentador está aqui com aquela, né, como sempre, né, uma pessoa de pele clara, cabelos curtos cacheados, olhos, nariz, boca médios, visto uma camisa com listras cinzas e brancas, mangas curtas. Tá beleza? Acho para quem me viu de manga longa, arrebentei, não foi, mano? Cá pra nós, arrebentei naquele social, naquele terno. Ninguém riscou o salão naquele casamento mais do que eu. Aliás, quero mandar um abraço pro casal Joe Anderson e Rejane, que devem estar em lua de mel me acompanhando, mas com certeza com muita Kátia na festa. Aproveitamos e celebramos aí que essa união se eternize, como diria Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno, que seja infinito enquanto dure o amor, né? O amor é lindo, né? É algo que garante contemplação à alma, né? Aliás, domingo, dia 14 de agosto, completei 2 anos de muito amor, né? Com o Elinaldo Moreira. Parabéns aos noivos, né? Tem que dar parabéns a mim também. Não pode parabenizar a ti? Posso, né? Parabenizei o casal John Anderson e Rejane, parabenizo também o casal Naldo e Nalda, que completaram mais um ano, né, de vida, de felicidade, né, de muita alegria e harmonia, graças a Deus, né? Por falar em contemplação, vamos começar o programa com muito romantismo hoje. Vai ser diferente, não tem música de fundo, mas a gente tem que começar com romantismo, porque Gerson Gusmão, um homem contemplativo, que só faltava passar a mão no rosto de seus atletas, levou o Remo à ruína. E o Leão, se não houver Copa Verde, só jogará ano que vem. Papão perdeu, mas está vivo na Série C. E agora que vem, né, o quadrangular final. Esses são os destaques do programa, sempre em nome da Clínica Foco Glaucoma, oftalmologia avançada e estimulação dos sentidos. Avenida Governador José Malcher, número 937, edifício Real One, sala 301. Entre em contato com o nosso WhatsApp 984117373. O Instagram é o @Foco Glaucoma e o nosso site é o www.focoglaucoma.com.br. A Clínica Foco está com um projeto para o glaucoma, com alguns sábados no mês com consultas gratuitas voltadas para o glaucoma, para que você tenha realmente a visão preservada, e se não tiver a visão, saber qual tratamento deverá dar ao glaucoma, que é uma praga, uma doença silenciosa aí, que afeta milhares de pessoas, às vezes a gente nem sabe e precisa cuidar plenamente da nossa visão. Vem aí os cursos de Braille, orientação e mobilidade, as oficinas da Clínica Foco estarão com certeza de volta. Clínica Foco há 6 anos, cuidando plenamente da sua visão e embrailizando a sua vida. Quero começar o programa de hoje com uma reflexão. Às vezes a gente fica deitado em berço esplêndido, vê a banda passar e não faz nada para articular, para melhorar o ambiente, né? E às vezes as pessoas estão ali articulando por trás, falando contra nós, e a gente está aqui rindo, fingindo que nada está acontecendo. Houve uma certa ocasião, na década de 70, do século 20, de um repá. E essa história que me contou foi Carlos Barros, meu pai, que na década de 60 foi juvenil, juniores, aspirantes, se profissionalizou
no clube do Remo e foi conhecido lá como Pen. Jogou inclusive com Neves, né? Atacante. E vou contar duas histórias do Carlos Barros hoje no programa para falar de Remo e Paysandu, mas vou contar com a primeira história que ele me contou. Houve um repá e o árbitro vinha do Rio de Janeiro. O pessoal do Paysandu deu uma desperta, ficou aqui deitado eternamente bem esplêndido. Não vai acontecer nada, tá tudo tranquilo, tá tudo lindo, não, ninguém faz nada contra mim, eu sou legal. Aí quando foi no dia do jogo, falaram, não, eu que vou fazer, agora sim, eu vou lá no aeroporto esperar esse árbitro. Chegou lá em Valdecancho, era aquela pista que tinha aquela tábua lá em cima que dava pra ver o avião, né? Eu lembro que até me jogava lá naquela tábua pra meu pai não partir no avião quando era criança. E hoje tenho muita saudade dele. Aquela hora a gente podia chorar porque voltava, né? Hoje não volta mais, infelizmente. Então é um choro eterno. E Falângula, que era o presidente do Paysandu, foi para o aeroporto esperar o árbitro de futebol que vinha do Rio de Janeiro para, enfim, fazer aquela conversa, olha, pô, não vai pitar contra a gente, de repente dar aquela mala, né, pro árbitro. Só que quando ele chegou no aeroporto, quem desceu do avião com o árbitro de futebol? O presidente do Remo já vinha do Rio de Janeiro comprando o árbitro. Dali se criou, o nome do presidente do Remo era Jorge Age, né? E dali se criou o ditado: enquanto Falângula dorme, Jorge age, né? Muito bacana isso, porque Jorge age, né? De agir, para quem não entendeu a história, para quem a gente tem que explicar 2, 3 vezes para o cara entender, justamente isso. Então, enquanto Falângula dormia, depois pensou para o aeroporto, Jorge estava lá no Rio de Janeiro agindo, né? Fez valer o seu sobrenome. Falângula dorme, Jorge age. Por que eu estou contando toda essa historinha para vocês que o Carlos Barros me contou, o Pen me contou? Paysandu perdeu para o Floresta por 1-0. Muitos têm aquele ditado tolo, idiota, imbecil. Ah, perdeu quando podia perder, já estava classificado. Pois é. Só que agora vai pegar um quadrangular final da Série C. Vamos aos grupos, na verdade. Grupo B, Paysandu, ABC, Figueirense e Vitória da Bahia. Grupo C, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol de São Paulo, Aparecidense de Goiás e... deu um branco agora, deu um tchutchu aqui na mente do comentarista. Daqui a pouco eu lembro qual é o quarto time. Mas é tão insignificante que eu nem lembrei. Com todo respeito a esses times do outro grupo. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? O grupo do Paysandu, vou repetir, Paysandu, Figueirense, ABC e Vitória, é um grupo cascudo. É o grupo da morte na Série C. Ah, lembrei o nome do outro time, é insignificante mesmo. Volta Redonda do Rio de Janeiro. Nem o estadual dele ganha lá. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, ele fica em quinto no Carioca. Então é insignificante, não ganha nada, né? Nem torcida tem. Cria uma história. Ah, ganhou a Série C em 95. Não, foi vice-campeão da Série C em 95 contra o meu querido 15 de Piracicaba. E eu fui nesse jogo no Barão da Serra Negra, lá no interior de São Paulo, quando eu morava naquela cidade. Então eu posso contar. Então esse é outro grupo, olha só, Botafogo, Volta Redonda, Mirassol e Aparecidense. Grupo fraquíssimo, hein? Só o Mirassol aí desses times é candidato a acesso. E o outro grupo, os 4 são candidatos a acesso. Ah, mas o Paysandu, ele foi o vice-líder. Mas poderia ser o primeiro colocado. Se fosse o primeiro, não pegaria essa bimbarra que vai pegar. Figueirense, time de muita tradição no futebol catarinense e brasileiro. Foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2007 contra o meu Fluminense. ABC, campeão da Série C, teve vários acessos, veio da Série D com um time muito bem montado. E Vitória da Bahia nem se fala, né? Time altamente tradicional, time de Série A que está na Série C. E que tem no presidente da CBF, o Edinaldo, né? O seu maior patrono. Portanto, amigos do Paysandu, jogadores, faltou isso o presidente dizer. Há pouco eu estava acompanhando uma live no Instagram do presidente. Ah, porque Jesus e tal, são 35 dias, vamos esquecer rede social, vamos focar em treinamento, as famílias vão ficar com saudade da gente, vai ficar concentrado aqui e tal. Bacana, legal isso, essa união do clube. Mas faltou vocês dizerem, cuidado com a arbitragem. Que essas orações lá do pastor Márcio, do padre que eu não sei qual é,
que estão lá com vocês, nessa corrente bacana, ecumênica, de vibrações fortes para esse acesso, vocês também tenham um momento de disciplina e não entrem em provocação de árbitros. Qualquer coisa contra o Vitória vai dar expulsão para o Paysandu. Qualquer situação de pênalti mal marcado vão favorecer o Vitória, porque o Vitória é da Bahia. O que é a Bahia em relação ao Pará? Tudo. Né? Então, por preferência, eles vão preferir o Vitória na Série B que o Paysandu. Tá? A gente sabe da tradição bicolor, mas a gente sabe também que a CBF sempre foi madrasta com o futebol paraense. A gente lembra de 2019, daquele caso do Náutico, quando o Paysandu não foi competente em campo para vencer e deixou de conquistar o acesso por aquela garfada que o seu Leandro Voaden não deu aquele pênalti lá, enfim. Então são situações muito complicadas. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Os bastidores da bola são complicados. Então, cuidem de jogar futebol para não entrar nessa história de falângula, dorme e jorgeagem. Joguem futebol e não entrem, pelo amor de Deus, em provocação de árbitro de futebol. Primeiro jogo do Paysandu no quadrangular, domingo, 4 da tarde, com transmissão da TV do Plim Plim, hein? 4, nem é do Plim Plim mais, porque ele tá para outra, né? 4 da tarde, Vitória da Bahia e Paysandu lá no estádio Barradão. Já é um jogo, né? Começa com aquela cascadura mesmo. E mais um motivo que esse é o grupo da morte. Quanto foi Paysandu e ABC na primeira fase? Não lembram? A memória vai mostrar para vocês. Foi 1-1 na segunda rodada. Era para ser na primeira, foi na segunda. O jogo atrasado da primeira rodada, na verdade, foi na quarta-feira, 20 de abril. Gato, é doido, mano. Vai lá. Estuda, mano. Estuda, que para falar de futebol tem que estudar. 20 de abril. Estádio Frasqueirão, 1-1. ABC e Paysandu. Figueirense e Paysandu, 27 de julho. O jogo foi 1-1 em plena Curuzu. Tá? Lembre bem. 1-1 com o ABC, 1-1 V para voltar aqui. Não me liga, tá? Se estiver me acompanhando, não me liga que não tem como atender, mano. Não tem estrutura nenhuma aqui, não tem câmera, não tem computador. É no celular mesmo. Cinegrafista segurando o celular que a gente vai fazendo a live. Então não me liga, pelo amor de Deus. Não me emociona uma hora dessa. Depois a gente conversa. Então, retomando o raciocínio. E o último jogo, na verdade foi no dia 12 de julho. Ou melhor, esse eu acabei falhando com vocês. Esse foi Paysandu e Vitória, dia 17 de julho. Domingo, 17 de julho. 1-0 para o Vitória da Bahia lá no Barradão. Então o Paysandu não ganhou nenhum dos 3 times da primeira fase. Foi o vice-líder, mas não ganhou de nenhum desses 3 times. Tomem cuidado. Foram apenas 2 pontos conquistados contra ABC, Figueirense e Vitória da Bahia. Se a gente for contar os jogos do quadrangular, uma estatística, uma probabilidade matemática, né, uma análise combinatória, se conquistou 2 pontos na primeira fase. Claro que os jogos agora serão outros, mas só chegaria a 4 pontos na segunda fase. Então vamos mudar muita coisa para garantir esse acesso. Foram incompetentes os bicolores para deixar essa história, essa vitória escapar contra o Floresta. Perderam por 1-0, poderiam estar num grupo muito melhor, um grupo caldo de gol contra a Aparecidense, Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol. Vamos aguardar o que vai acontecer. Já começará no domingo, time por time. O Paysandu tem um time muito melhor que o do Vitória, muito melhor. O Márcio Fernandes é um técnico excelente, cara que joga pra cima, que sabe, é um time técnico contra qualquer adversário. Mas essa tradição do Vitória me preocupa. Então não entrem em provocações e joguem o jogo. Jogando o jogo, o Paysandu ganha de qualquer desses 3 times lá e aqui, porque tem um plantel suficiente para impor respeito na Série C. Vamos começar bem contra esse time baiano, o time da Ivete Sangalo, que ela pode descer de helicóptero lá no gramado. Façam a cervejada lá, façam ela cantar lá o axé dela, façam ela sair com o trio do gramado, mas saiam lá com a vitória contra o Vitória. É obrigação do Paysandu, que é bicampeão brasileiro. Vamos agora falar do outro lado da avenida, que aí vem outra história do Carlos Barros, né?
Década de 60, 70 também tinha um jogador no clube do Remo, que todo mundo conhece, chamado Neves. E meu pai jogou com ele. Só que nessa época meu pai também jogava e tinha um bar na famosa Avenida Ceará. E meu pai e Neves eram muito amigos. E eram mesmo porque eu lembro que quando nós voltamos de São Paulo, o Neves estava na Rádio Liberal ainda dando uma entrevista e falou que ele nunca mais tinha visto um grande amigo dele, que tinha um pai, que ele tinha uma saudade, que ele salvou o Neves de muita cachaça antes de jogo, chamado PEN. Eu ouvi, não foi meu pai que me contou não, porque às vezes o cara pensa, o teu pai te contou essa história, tu acreditar? Ah, coitado, é filho do pai, né? Tudo que o pai conta, acredita, né? Não tem aquela história que a gente tem, que geralmente filho pequeno acredita no pai? Eu ouvi na Liberal AM o cara falando o nome do meu pai. Então eu acreditei, né? E todos que eu converso dizem que meu pai era um grande craque de futebol, que infelizmente não se profissionalizou de uma forma como queria, porque teve um esporão calcâneo, teve que abandonar a carreira. Mas antes de falecer, ele me contando essas histórias, disse: ainda bem que eu abandonei o futebol. Sabe por quê? Ele disse: se eu tivesse jogado futebol, eu não teria construído essa grande obra que hoje é você, Naldo Barros. Então, não estou contando história não, é o que ele me disse. Se meu pai disse de mim, eu teria que me achar o máximo, porque ele é o meu ídolo maior, né? Quando era vivo, o cara não sabe. Vamos ver se a gente está junto aqui. Como é que tá? Tá, beleza, tamo junto. O cara não sabe respeitar horário de trabalho, horário de ligação. Deixa eu dizer, mano. Então, meu pai me contou uma história. Teve um repá também. E o Neves, todo mundo sabia que ele era boêmio, né? Jogou no Fluminense, jogou no Remo, craque de bola, que muitos não reconhecem justamente por essa boemia, porque ele não jogou assim de uma forma grandiosa lá fora, jogou muito bem no Remo, né? E o Neves frequentava muito o bar do meu pai, e nesse dia ele tomou muita cerveja, muita cachaça. Conclusão, o Neves saiu do bar e depois encontraram alguns amigos, inclusive meu pai, encontraram o Neves jogado numa sarjeta próximo ao terminal do rodoviário, porre, deitado, e tinha um repá 2 horas depois. Meu pai e seus amigos carregaram o Neves, levaram para o Bainão. Esse repá era decisivo, o Remo precisava vencer por 3 gols de diferença. O Neves, encachaçado, chapado, tomou um banho, vestiu a camisa do Remo. O Remo foi lá vencer por 3-0 com 3 gols de quem? Do Neves. Então são histórias que, para quem pensa que não é verdadeiro, vai lá e vê o livro do Ferreira da Costa, vê as histórias que o Pará não conta, né, que o futebol paraense não conta. Isso não é folclore não, isso é real. Só que por que eu estou contando isso, gente? Porque naquela época o futebol, ele não exigia tanto fisicamente de um atleta. O cara jogava pela camisa, tinha jogo domingo, segunda, terça. Era diferente do futebol de hoje, né? Hoje você vê muito mais profissionalismo no futebol, preparação física, análise de desempenho, fisiologista, departamento médico, fisioterapia. Hoje tem até uma máquina que detecta se o cara vai ter uma lesão no jogo de hoje ou não vai ter. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque hoje o Remo, ele deixou de se classificar por cachaça, por cerveja, por balada, né? Eu tenho certeza que nas minhas andanças com a minha noiva, ela só não me contou se viu algum atleta por aí na noite, nas tardes, nas manhãs, em algum restaurante, em algum boteco. Primeiro, que a gente não frequenta boteco. Segundo, que se ela visse, como ela não conhece muito dos atletas, ela não ia me falar, né? Mas todo mundo sabia em Belém do Pará as casas noturnas que os atletas do Remo frequentavam, e por isso o Remo não teve pernas, né, para vencer os adversários. Ah, não pode beber? O cara é um ser humano, pode beber, mas tinha cara bebendo no dia do jogo. Depois tinha que treinar lá fisicamente, não conseguia. E aí vem o que eu falei no começo do programa. Uma coisa, amigos e amigas, é você contemplar sua namorada, sua esposa, seu namorado, seu esposo, enfim. Contemplar, passar a mão no rosto, falar manso. Outra coisa é eu ser um líder enquanto profissional e ficar falando manso. Chegar a dizer, olha gente, tem que ser feito isso aqui, porque amanhã não tem nenhum prazo. Amanhã a gente vai ter que jogar, entrar em campo, fazer bonito.
cara vai rir da minha cara, em qualquer profissão. Claro que eu não posso ser ignorante, mas eu tenho que chegar a impor respeito. Voz de comando. O verdadeiro líder tem que ter a voz de comando com seus comandados. Aí o seu Gerson Guzmão chegou aqui em Belém, não, porque ele é bonito, ele teve 5 temporadas no Operário do Paraná. Nossa, o cara é excelente. Só faltava se apaixonar pelo cara. E eu falando, quem foi? Agora eu quero que vocês me digam, porque agora, depois que o cara sair da competição, é muito fácil. Muita gente da imprensa que se comporta como torcedor, olha, o Gerson Guzmão não tem perfil. Eu vi muito ontem isso, de caras consagrados. Gerson Guzmão não tem perfil para treinar o Remo. Mas quem foi o único, que ele tem pouca audiência, 0 agora nesse momento, que falou, desde a chegada do cara, que estudou o cara e disse para vocês, o Remo não vai se classificar com esse treinador medíocre que trouxe. Não estou falando da pessoa Gerson Guzmão, treinador, perfil para técnico azulino, medíocre. O cara não sabe gritar no vestiário. O cara ficava contemplando o atleta na beira do campo lá. Você ouviu o Gerson Guzmão gritar com os caras, vai, uma jogada, joga pra frente. E quando era para colocar o time em campo, colocava para trás. Aí hoje me veio o Fábio Bentes, na coletiva, falar assim, se a gente ganhasse do Botafogo, a gente classificava. Não, Fábio Bentes, a tua matemática está totalmente errada, volta para a sala de aula, meu amigo. Eu pago o cursinho, alguma coisa, volta, cara, que eu te ajudo, mas não fala besteira. Melhor ficar calado do que falar besteira. Come a Bio, Fábio Bentes. Come a Bio, presidente do Remo. O cara chega a dizer que era só ganhar do Botafogo que a gente estava classificado. Não estava. Que a Aparecidense ganhou do Botafogo e o Vitória ganhou lá do Brasil de Pelotas por 2 gols de diferença, como precisava ganhar. Então se o Remo ganhasse por 1-0 do Botafogo, não se classificaria. Perdeu por 2-1. Remo perdeu. Quando perdeu para o Altos aqui 2-1, Atlético Cearense lá, e perdeu mais ainda quando dividiu o grupo. Quando o seu Fábio Bentes começou a ouvir as Maria Chuteiras do Bainão. Olha, traz o Leandro Carvalho, que ele é remista, ele vai ter amor ao clube. 120 mil reais para fazer o quê? Que beleza, né? Me contratem, mano, para fazer isso, que eu faço melhor. Eu danço no salão, mano, eu risco o salão. Me contratem para isso que eu faço melhor. Que incompetência, gente, que incompetência. Acabar o ano em agosto, ficar até dezembro sem jogar futebol. Aí hoje me veio um parceiro aí. Pô, cara, o Remo classificou, o Remo perdeu. Tá, pô, não... Eu, enquanto cronista, tem muita gente que fala assim, porque tu és paysandu, tu és remista. Gente, sendo paysandu, sendo remista, eu tenho que ficar puto quando um time medíocre desse perde classificação. Sabe por quê? Porque agora não tem ninguém me assistindo. Quem é que me dá moral? Mais moral. Sempre digo no Twitter, quando eu posto uma coisa do Remo, 300, os bicolores só postam quando o time está bem. Então eu perco seguidor. Vou falar para quem fica puto sou eu. O time se desclassificou, quem é que vai querer me acompanhar? Eu até falei com meu amigo Márcio Senna hoje. Pô, Márcio, vai parar de me acompanhar? Não, cara, não é isso não, mas vai parar sim. Vai querer acompanhar a notícia do adversário, que a partir de agora eu só vou falar do Paysandu. A não ser que o Remo tenha uma novidade aí, mas em tese o programa vai ser mais curto e eu vou falar do Paysandu. Então, fechem para balanço, replanejem. Agora, pelo amor de Deus, Fábio Bentes, uma coisa, reflete, olha na minha cara que eu tô puto contigo e com todos esses dirigentes azulinos. A gente agora vai ter que montar um perfil de um time mais guerreiro e não um time técnico. Meu amigo, Remo, Paysandu, time grande tem que ter técnico que pensa grande. Time de guerreiro nessa tua concepção é cara que vai retrancar o time, vai dar porrada da mãe dele em campo, no pai, em quem for. Isso não é futebol, cara. Futebol é drible, é jogo bonito, é domínio de bola, toque pra frente. Então para com essa história. Não, agora eu tenho que pensar o perfil. Vai ser um time agora de guerreiro. Não quero mais jogador técnico aqui. Vou considerar que tu está de cabeça quente, falando essa besteira, tá? Vai lá no cursinho qualquer, me diz qual é que eu pago, me liga, 981442703, por minha conta esse cursinho, pode ligar. Vai reaprender matemática, Fábio Bentes. Que aí a gente tenta
rever isso aí. Fiquei preocupado contigo agora. Eu até te dou uma aula particular de graça, viu? Me liga, eu vou no teu apartamento, lá no teu condomínio, que eu fiquei preocupado contigo hoje. Tá? Vai aprender a fazer conta, para depois da entrevista. Né? Muitos erros sucessivos esse ano. Demitiram um técnico pelo rádio. Não aceitavam opiniões. O problema de vocês é que vocês querem contratar modelos, não jogadores de futebol. Ah, olha o que ele fez no time, olha só, olha que passe lindo. Há 30 anos atrás. Aí me trouxeram Everton Senna no Campeonato Paraense, Maciel e no Brasileiro Jean Patrick. 3 bichados. Os caras vieram se tratar em Belém. Virou um spa, virou uma clínica de reabilitação, Remo. E o Fábio Benite disse que se precisar vai fazer isso de novo. Então o Remo vai ficar na Série C, 2024 vai cair para D. Concordo que se realmente não fizesse isso, não viriam jogadores com perfil, digamos, mais caro. Claro, o Everton Senna tem futebol, ou tinha futebol para jogar uma Série B, uma Série A. Por que ele veio para uma Série C? Porque teve besta que contratou. O cara se tratar aqui. Então uma situação. O Remo foi campeão paraense, não merecia. O Paysandu tinha um time muito mais técnico. Então repensem. Se houver Copa Verde, já planejem um time para disputar também a temporada que vem. Mas cresçam. Não é perfil de jogador que está errado. Alguns sim. Mas primeiro você tem que começar contratando um técnico que tenha liderança, poder de liderança, que saiba chefiar, comandar uma equipe. Se precisar de uma... Eu falei agora brincando da aula de matemática, mas agora é sério mesmo. Se precisar de uma formação, eu sei que o Remo está sem receita agora, como ser um líder, fala comigo, Fábio Mendes. Eu te digo qual o perfil de técnico, como esse técnico tem que se comportar para que a equipe respeite o trabalho dele. Saiba cobrar dentro de campo. Muita gente não concorda com o perfil de liderança que eu tenho. Mas até hoje eu cresci assim. Qual é o perfil que eu estou falando? Para o Remo, já que é um perfil de guerreiros, Hélio dos Anjos. Apesar de, como técnico, a metodologia de trabalho dentro de campo é ruim, que ele é um pouco retranqueiro. Mas ele tem o grupo na mão. Ele bate na mesa no vestiário. Givanildo está aposentado já, mas é esse perfil. Né? O cara mais novo assim que tem essa trajetória. Né? Mas não é, sabe, trazer Itamachule, Roberto Fonseca, Gerson Guzmão, aquele Matheus Costa que veio no passado para cá. Técnico pro Remo, o perfil do Lisca, por exemplo. Claro, não vai vir para cá, tá na Série A, no Santos, mas é esse perfil. Que joga com a torcida, que apaga o incêndio, que motiva o atleta. O Márcio Fernandes está no Paysandu hoje, que é um cara que pensa tecnicamente a equipe. O Márcio Fernandes é um cara que, ele, além de ser um cara que sabe cobrar do time, ele também é ofensivo. É o perfil ideal para um time grande hoje. Se o Paysandu vai conquistar o acesso, não sei. É muito prematuro dizer isso. Mas é provável que conquiste. Porque, como diria Fernando Diniz, um grande pensador do século XXI, já leram Fernando Diniz? Quem não leu, vai procurar para ler. Sai da zona de conforto e procura. Não vou dizer qual é o livro que ele escreveu. Vai lá e procura. Fernando Diniz diz o seguinte, que a melhor forma de você ganhar alguma coisa na vida é ser ousado, é arriscar. Que quando você fica deitado eternamente em berço esplêndido, quando você tem um pensamento para trás, não sei, vou esperar. Mano, quem espera nunca alcança. Quem espera nada alcança. Faz. Deu errado? Eu fiz. Eu pequei porque eu errei. Tentei. Mas ficar nessa de não vou acertar, não vou errar, bora ver o que vai dar. Não faz isso. Tem que ter um cara que, para conquistar resultado, eu tenho que ser ousado e lutar até o fim. E a melhor forma de lutar é partir para cima em qualquer função. Então vai lá e luta. Torcedor do Remo, queria muito, de verdade, comer a Bill hoje. Até me cobrar, não vai comer a Bill? Não classificou. Queria muito comer a Bill hoje, de verdade, porque eu estou muito triste. Eu sempre digo aqui, nós, paraenses, temos as 2 torcidas mais apaixonadas, cara, por futebol nesse país. É o estado que mais me emociona, de verdade mesmo, falar de futebol é aqui. Porque você vê Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco, Fluminense, eles podem disputar a Libertadores, mas os caras têm poder financeiro para montar time quanto eles quiserem.
Aqui a gente não tem, às vezes a gente tem dirigentes retrógrados, mas nós temos duas torcidas lindas, cara, que não merecem disputar o que estão disputando hoje. Série C do Campeonato Brasileiro. Quando um Remo, um Paysandu, já me viram aqui abatidos pelo Paysandu também, quando não se classificam. Quando essas duas equipes não se classificam, quando são zoadas a nível nacional, time de pequena grandeza, não são de pequena grandeza, tem duas torcidas que não dá, cara, sabe? Desculpa, mas é triste. E podem colocar, olha o Rei Micha chorando, podem colocar. Mas é triste ver, sabe, nosso futebol sendo achincalhado, um estado com vários conflitos agrários, onde a maior alegria, ou a única alegria talvez, seja o futebol, e a gente vê um Remo se engasgando com o Botafogo de Ribeirão Preto. A gente vê um Paysandu perdendo para um Floresta do Ceará. Porra, o que é Floresta, cara? Sabe, quando eu falo de Fortaleza e Ceará, tudo bem. A Floresta, o time de segunda divisão cearense, perdendo a Curuzu com uma festa do torcedor. Botafogo do Rio. Não é tudo bem porque é outro time que sofre pra caramba. Mas, falando sério, é um time de grandeza. Agora, Botafogo de Ribeirão Preto. Sabe, não dá. Todo mundo que não conhece futebol sabe. Em 2005, quando o Remo foi campeão da Série C, Galvão Bueno veio aqui. Teve um jogo da seleção brasileira numa quinta contra a Venezuela, no último jogo das eliminatórias, de 44.612 torcedores. No domingo seguinte, 45.607 torcedores o jogo Remo e Tocantinópolis na Série C. Era a maior torcida do Brasil em termos de público no Mangueirão, era a torcida do Remo. 57 mil torcedores para ver o Paysandu contra o Boca, contra o Cruzeiro no Mangueirão. Então, cara, não dá pra não chorar, pra gente não ficar triste. Eu fico triste, sim. Eu sou muito claro, eu fui sábado, viajei pra Vila do Carmo, Cametá. Estava tenso porque eu não podia acompanhar o jogo, estava sem internet. Mas quando eu cheguei lá, só não chorei assim porque eu estava na frente de pessoas que eu gosto, né? Minha sogra querida, Dona Benedita, o pessoal todo da família, minha mãe também que estava comigo, minha noiva. Mas por dentro eu estava arrasado pela desclassificação do Remo. E podem me criticar, mas quem vive futebol, quem gosta de futebol, sabe o quanto é triste a gente ver isso. Então não tenho como fazer um programa hoje alegre, descontraído, porque infelizmente nós perdemos esse ano uma grande força do Pará na Série C, que tinha tudo para conquistar o acesso e não conquistou, porque perdeu para a cachaça, perdeu para a perna de jogador e perdeu para a omissão do dirigente que contratou técnico, que o cara era bonito e não porque o cara era eficiente. Um grande abraço. A partir dessa semana, eu já falei aqui, depois eu volto a anunciar em colunas pequenas no nosso Instagram. Terça-feira que vem eu voltarei. Não tem mais o programa de quinta, vai ser só terça-feira, um programa semanal, por outros afazeres que o comentarista tem, né? Então terça-feira voltaremos às 20 horas. Mas quero mandar um abraço. Aí tem que ficar alegre mesmo, né? Mandar um abraço pro meu amigo Murilo, rapaz. Ô Murilo! Moleque de 9 anos. Na terça-feira que vem talvez ele esteja aqui com a gente para tocar uma musiquinha. Um rapaz que é uma pessoa com baixa visão, né? Bem reduzida a visão dele mesmo. Tive a oportunidade de conhecê-lo no Parque dos Igarapés domingo. Do que domingo? Eu fiquei, rapaz, não, calma, tô emocionado ainda, né? Em julho estive no Parque dos Igarapés e conheci o Murilo. Cara sensacional, inteligente. Não é porque é cego, tá? Não. O cara sabe se expressar, tem uma maturidade muito bacana, toca teclado de uma forma muito legal também. Tive a oportunidade de convidar o Murilo para conversar com a gente, contar um pouco sobre a sua trajetória de vida, tocar um pouco da sua música com a gente também. Já que não vai ter o Remo na próxima terça, vamos dedicar o espaço azulino também para falar um pouquinho de cultura, trazendo o Murilo, criança de 9 anos, para falar um pouquinho com a gente aqui no programa Eu, Você e a Bola. Pode ser também Eu, Você e a Música, a partir de agora, quem sabe, né? Forte abraço então, Murilo, para você que está aí no Conjunto Maguari. Eu sei que, eu não lembro se é o teu avô, rapaz, eu não lembro o nome dele, mas eu sei que ele é remista, tá triste, né, meu amigo? Não fica assim não, não fique como comentarista não, vai ter ano que vem novas oportunidades. Grande abraço, até terça com mais um programa Eu, Você e a Bola, sempre em nome da Clínica Foco Glaucoma Oftalmologia Avançada, a clínica que mais cresce em oftalmologia em Belém, há 6 anos embrailizando a sua vida e cuidando plenamente da sua visão.
Um abraço, até terça, se Deus assim permitir. Fechar.